E aí pessoal, bem-vindo ao canal Estudante da Biologia e hoje a gente vai falar de duas classificações muito importantes dos seres vivos, os procariontes e eucariontes. Então, essas duas classificações, vamos começar primeiro com procariontes. A gente pode entender como que se funcionam os procariontes estruturalmente pelo nome, né? Primeiro, pro, que vem de anterior, antes, primeiro, e carion, que vem de núcleo, ou seja, um núcleo primário, o núcleo anterior. Tudo isso vai ajudar a classificar os procariontes. A gente vai ver uma imagem para entender melhorzinho mais à frente. Pega um caderno e anota aí as características dos procariontes. A primeira, a ausência de carioteca individualizando o núcleo celular, ou seja, ele não tem uma proteção em volta do DNA. Ele fica solto no citoplasma, numa região chamada nucleolo, que vai estar escrito aqui também. Eles não possuem compartimentos membranosos, né? Compartimentos como o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndria. Todas essas organelas membranosas não vão existir nos procariontes. Mas o que eles possuem? Eles possuem uma membrana plasmática, ribossomos. Ribossomos não é uma organela? É uma organela não membranosa. Por isso que ele está nos procariontes. Ele tem parede celular e o DNA, que fica numa regiãozinha chamada nucleóide. Ele não fica totalmente solto no citoplasma, fica juntinho numa região chamada nucleóide. Aqui nós temos uma imagem de uma bactéria, né? Então o que a gente pode ver aqui? A gente primeiro, o DNA, né? Bem grifado aqui, nessa regiãozinha aqui chamada nucleóide. Logo ao lado dele nós temos os ribossomos, que são organelas não membranosas, por isso eles possuem nas bactérias. Além disso, aqui nós temos uma membrana plasmática e depois da membrana plasmática uma parede celular. Aqui nós vemos outros nomes como cápsulas, pilos e flagelos. Isso aí são especialidades de cada bactéria. Elas podem ter e podem não ter. Agora, os procariontes, eles são seres unicelulares do reino Monera. Então, o reino Monera é representado pelas cianobactérias, as arquibactérias e as bactérias. Então, esses três grupos aqui fazem um reino que nós chamamos de reino Monera. Eles são organismos celulares. Quer dizer que todo organismo unicelular, ele é procarionte? Não. Existe também eucariontes que também são unicelulares, que a gente vai ver que é o caso dos protozoários. Mas o que a gente precisa entender? Eles são unicelulares procariontes. As bactérias, arqueobactérias e cianobactérias. Todos no reino Monera são unicelulares procariontes. Agora vamos falar dos eucariontes. Primeiro vamos analisar o nome. Verdadeiro, e carion, núcleo, ou seja, um núcleo verdadeiro, uma delimitação verdadeira em volta do DNA. Então, anota aí as características. Eles possuem um envoltório nuclear, ou seja, o DNA tem uma proteção em volta dele. Eles são com estrutura celular mais complexas. A gente viu ali os procariontes, que eles são estruturas bem simples, né? São organismos bem simples. Já os eucariontes não, são bem mais complexos, tem uma cambada de organela dentro dele. Eles possuem organelas membranosas, né? Além de possuírem o ribossomo, que é uma organela não membranosa. Então, ele possui o ribossomo, que o procarionte tem, além de todas as outras organelas. E eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Já é o caso diferenciado dos procariontes, né? Que eles são somente unicelulares. Os eucariontes podem ser unicelulares e pluricelulares. Aqui uma foto, de cara a gente já vê a complexidade maior dos eucariontes. A gente consegue também ver aqui o DNA revolvido por um envoltório nuclear, uma membrana nuclear, uma carioteca. São todos nomes para delimitar essa proteção em volta do DNA. Além disso, a gente consegue ver várias organelas aqui e o que chamamos de organelas membranosas, né? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, mitocôndria, os ribossomos, que são organelas não membranosas. Todas essas organelas membranosas vão ter dentro de uma eucarionte, além de terem a membrana plasmática, né?
bem parecida com a procarionte, é a mesma, e o citoplasma e o DNA. Então a gente consegue ver que eles são muito mais complexos. E aqui os reinos que pertencem aos eucariontes. Quais são os seres na natureza que são eucariontes? A gente viu que procariontes são as bactérias. Os eucariontes, os animais são eucariontes, os fungos também são eucariontes, as plantas e os protozoários. Mas espera aí, os protozoários são unicelulares, Wilkin. Será que então eles são procariontes? Não. A gente está falando de complexibilidade. Os procariontes, eles têm uma membrana em volta do núcleo. Eles têm um envoltório nuclear. Isso já faz eles eucariontes. Além disso, ele tem todas aquelas organelas que a gente viu nos eucariontes. Isso faz dele eucariontes em vez de procariontes, mesmo eles sendo unicelulares que nem os procariontes. Entenderam? Então, vamos diferenciar aqui os dois, procariontes e eucariontes. Tirando o pílus, o flagelo e os cílios, só essa regiãozinha aqui da parede celular para dentro. Comparando as duas, a gente vê que as eucariontes são muito mais complexas. Além de muito mais complexas, eles têm muitas organelas membranosas que os procariontes não têm. Os dois possuem ribossomos, os dois têm o DNA e os dois têm membrana plasmática. Então, essas são as coisas comuns entre os dois. Diferença, um tem envoltório nuclear, organelas membranosas essa é a diferença. O outro ele tem uma parede celular e não tem um envoltório nuclear. Mas de igual, ele tem o ribossomo e a membrana plasmática exatamente igual. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Foi uma aula rápida só explicando essas duas classificações de procariontes e eucariontes. Então, fiquem ligados aí nas próximas aulas.